fico muito feliz com o pronunciamento do deputado Paulo Corrêa. Não só com o tema que ele traz à tribuna, que o deputado traz à tribuna, mas também a forma que faz a abordagem. A forma clara, objetiva, com relação a essa questão do programa Mais Médicos. Que foi, deputado Tetila, durante a investigação que nós fizemos aqui na casa, a CPI da Saúde, foi amplamente debatido e foi amplamente detectado esse problema nas 11 cidades que percorremos para discutir a questão da saúde como um todo. E essa é uma parte dessa problemática inteira, porque a saúde tem outras complexidades e outros problemas, inclusive, maiores do que esse, aqui no nosso estado e na nossa capital, que precisam ser investigados, precisam ser aprofundados a investigação com relação a eles, mas, com certeza absoluta, esse é um problema muito sério. Mas nesse problema, eu vejo que nós hoje estamos tratando ele já numa outra realidade. Lá atrás, no final do ano retrasado, início do ano passado, nós não discutíamos mais os efeitos do programa Mais Médicos. No final do ano retrasado, nós discutíamos uma realidade no Brasil e no Mato Grosso do Sul, não era diferente, da falta de médicos. Dessa realidade aqui que disse o deputado Paulo Corrêa, de médicos que queriam ficar na capital, que iam para o interior, que as prefeituras, muitas vezes, os prefeitos, tendo que, e nós tivemos condições de checar isso na CPI, ouvindo alguns prefeitos, que ofereciam 20, 30, às vezes 35 mil reais para manter um médico na sua cidade e não conseguia. Alguns prefeitos da região de Dourados, principalmente, deputado Tetila, deputado Lauro, que são daquela região, aquelas cidadezinhas menores ali ao redor de Dourados, não era fronteira extrema, como as cidades que foram colocadas aqui pelo deputado Paulo Corrêa, pagava em torno de 30 mil reais para um médico passar 2 vezes, ficar dois dias, aliás. 2 dias atendendo a população na sua cidade. 2 dias. E agora há pouco eu conversava aqui com o doutor Tiago, o médico que estava aqui, ele dizendo, olha, mas tem prefeituras que prometiam e não pagavam o salário. Quer dizer, nós não estamos tratando aqui, lógico que isso é um problema e tem que ser resolvido. Quando você faz um contrato, tem que ser cumprido. Então, é a regra que nós estamos falando. A exceção tem que ser tratada como exceção, né? Tem que ser condenado esse tipo de atitude. Combinou, tem que pagar aquilo que combinou, aquilo que está no contrato. Mas a realidade com relação aos médicos do nosso estado era essa. Essa realidade está mudando. Está mudando e com todo o apoio da população. Os médicos cubanos, porque Cuba paga mal, porque fica uma parte só do salário e tal. A questão é a seguinte, está resolvendo o problema da população. E quando nós aqui, durante a CPI, ouvimos o Conselho Regional de Medicina, deputado Lauro, Vossa Excelência acompanhou, nós percebemos que existe uma resistência muito grande dos médicos. E naquele momento, principalmente quando começava o programa Mais Médicos, eles diziam aqui claramente, vocês vão ver que na prática não vai funcionar, vai ser problemático, porque não fala a mesma língua, porque a cultura é diferente, porque a formação é diferente. Lê do engano, o programa funciona. Aliás, a população hoje, na grande maioria das pessoas que são consultadas após serem atendidas pelos médicos dos programas Mais Médicos, seja ele cubano, português, espanhol, enfim, elas mostram um alto índice de satisfação. Por quê? Porque é demonstrado claramente uma preocupação com a vida acima de qualquer coisa. A concepção é outra. A formação, muitas vezes, é outra. Porque o que leva, muitas vezes, o cubano a fazer uma faculdade de medicina, como acontece no Brasil, mas lá, numa grande maioria, é exatamente a concepção de preservação da vida em primeiro lugar. E aqui no nosso país, infelizmente, nós detectamos isso também durante a investigação que nós fizemos, que nós estamos vivendo um problema de privatização na saúde no Brasil. Não é só no Mato Grosso do Sul, no Brasil como um todo.
Então a saúde, se ela for continuar sendo tratada como negócio, como que fica a vida se o negócio é mais importante, se o comércio é mais importante, se ganhar dinheiro é mais importante? Essa é a diferença. E talvez nesse momento, deputado Tetila, talvez nesse momento em que nós estejamos discutindo tudo isso, discutindo o fato de que nós tínhamos uma realidade que eram os médicos brasileiros que não queriam adentrar ao interior para poder atender a população. O fato de que governo tem que governar e tem que tomar iniciativa e tem que fazer alguma coisa quando você tem um problema grave como esse, e o governo federal fez. O fato de que a qualidade da medicina que nós estamos hoje trazendo com os médicos cubanos e aquelas que está sendo praticada nas escolas, nos hospitais do nosso país. Tudo isso, na verdade, é uma discussão que eu acho extremamente importante, oportuna. Nós hoje a sociedade brasileira está tendo condições, tem elementos suficientes para fazer uma reflexão sobre quem é quem nesse cenário. Quem que está correto nesse cenário? Será que é o médico que fala, olha, eu não vou lá para Tacuru, para Sete Quedas, mas também ninguém pode ir? Ou será que é o governo que fala, olha, médico brasileiro, você quer ir? A vaga é sua. Você não quer ir? Eu tenho que mandar alguém, porque lá tem gente que precisa de médico, que precisa ser atendido, e é de vida que nós estamos falando. Quem é quem nessa discussão? Então trazer isso à tona, porque isso ficou durante muito tempo meio que, sabe, embaixo do tapete. Não, o governo puxou isso, colocou, está aqui, ó. Colocou, está aqui, vamos discutir essa questão. Então, eu acho que o programa Mais Médicos, deputado Tetila, ele trouxe para nós essa oportunidade de nós discutirmos conceitos de compromisso. O que é realmente mais importante? É nós cedermos a um corporativismo exacerbado, praticado por uma parte dos médicos, digo aqui uma parte, porque a grande maioria tem compromisso, tem responsabilidade, ou é nós buscarmos medidas concretas e efetivas para resolver o problema, como essa que foi adotada pelo governo federal e que está resolvendo o problema. O programa Mais Médicos hoje tem em torno de 90% de aprovação da população brasileira. Sabe por quê? Porque resolve o problema. Resolve o problema. E muitas vezes de uma forma melhor até do que o médico, em alguns casos do que o médico brasileiro, pela concepção de preservação da vida, principalmente, que vem com a formação do médico cubano e dos outros médicos que estão vindo no Brasil. Pois não, deputado Tetila? Deputado Marido Cruz, a reserva de mercado é um monstro que não tem coração, não tem alma e não tem o mínimo amor pelo povo. E essa reserva de mercado foi defendida e continua sendo defendida ainda por parcelas significativas dos médicos do Brasil. Infelizmente. Salve aqueles que têm coração, que têm alma, né? Tem também médicos que realmente têm compromisso com o povo, que a gente tem que homenageá-los. Mas tem uma grande parte que fazem parte dos conselhos estaduais e federais que só pensam numa coisa, reserva de mercado, para o seu próprio enriquecimento, para o enriquecimento da categoria. Isso nós não podemos admitir de forma nenhuma. E nós sofremos na pele esse problema. Por que falta médicos no Brasil? Porque lá no passado não queriam de forma nenhuma criar novos cursos de medicina no país. Eu sou testemunha disso. Lá em Dourados, quando foi para abrir o curso de medicina na Universidade Federal, o Conselho de Medicina aqui da Regional de Campo Grande foi peremptoriamente contra a criação de curso de medicina em Dourados. E de repente o curso estava lá, funcionando com 50 vagas, e já não era mais suficiente, agora teve que abrir mais 30 vagas, 80 vagas no curso de medicina da cidade de Dourados. E por que não queriam que abrisse curso de medicina? Reserva de mercado. O curso de medicina nosso lá é um dos melhores que tem no Brasil, até porque os médicos concursados, né, você separa isso pelo edital de concurso, você exige que tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, para poder exercer medicina naquele curso, nível super elevado. E por quê? Agora se questiona. Por que há uns 10 anos atrás não queriam de forma nenhuma que abrisse o curso de medicina em Dourados? Reserva de mercado. Estou citando exemplo de Dourados, mas isso é válido para todo o território nacional. Quantas cidades polos, quantas cidades que são verdadeiros centros de desenvolvimento socioeconômico que ainda não têm o curso de medicina? Então, por aí a gente vê. E quando o prefeito de Dourados também sofri na pele. Nós tínhamos que colocar a doutora Denise Nemirovski, vou até citar o nome dela,
para ficar o dia todo no telefone, rastreando, para ver se tinha médico que pudesse vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, lá, o dia todo tentando rastrear para ver se conseguia mais um médico, e era a coisa mais difícil do mundo. Que isso que todo mundo fala hoje é a pura realidade. Os médicos das capitais não querem se deslocar para o interior, os médicos dos grandes centros resistem, e quando é para ir nas cidades menores, quanto menor a cidade, mais elevado o salário dos médicos. Médicos ganhando 20, 30, 40 mil reais para poder atender numa cidade, às vezes é por 4 horas apenas. Então essa realidade está mudando realmente com mais médicos. Já são milhares de médicos vindos, não só de Cuba, fala-se muito de Cuba, mas os de Portugal, e os da Espanha, e os da Argentina que estão vindo também somar aqui conosco. Então, eu acho que nada mais justo do que a presença aqui conosco também dos médicos do Paraguai, da Bolívia, que relutam muito por isso. E são milhares de estudantes brasileiros, não só na Bolívia e no Paraguai, mas em todos os países da América Latina, buscando a sua formação. Por quê? Porque aqui no Brasil foi negado e renegado vagas para aqueles que já deveriam ser médicos, e não precisaríamos buscar médicos lá fora se realmente os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Medicina não tivesse feito a crueldade que fez, né, alimentando esse grande monstro, que é a reserva de mercado, que, como eu disse, não tem coração, não tem alma, não tem o mínimo amor pelo povo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado, deputado Tetila. E é isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que eu acho, deputado, que essa discussão hoje ela é extremamente oportuna, porque mostra o histórico disso tudo, como bem que enumerou Vossa Excelência, mostra a posição de cada um, qual que é o lado. Nós precisamos ter lado, cada um tem um lado com relação a essa discussão. Para mim não afeta, porque eu tenho um plano de saúde particular, eu pego um avião, vou para São Paulo, eu vou não sei para onde. Como que é essa questão? Eu quero discutir a saúde como um todo, a saúde para todo mundo, para todas as pessoas que dependem da saúde, e nós precisamos, deputado Tetila, penso eu, principalmente nós, como homens públicos, como parlamentares, nós precisamos defender o que está na Constituição brasileira. Nós precisamos defender o Sistema Único de Saúde. Nós não podemos ser defensores muitas vezes, de interesses particulares, que não são aqueles consagrados pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala num Sistema Único de Saúde, de acesso universal para todos os brasileiros. E é isso que nós temos que defender. É isso que nós temos que defender. Fortalecimento do SUS. Nós detectamos isso na investigação que nós fizemos, que aquilo que é para ser uma exceção, que é a assistência à saúde privada, que tem que ser complementar quando você não tem os serviços do SUS, no histórico dos últimos 10 anos, se você analisar, a assistência à saúde privada, ela se fortalece. A medicina privada se fortalece em detrimento do público. Na prática está invertido aquilo que a Constituição manda. O Sistema Único de Saúde brasileiro, que é uma referência, um modelo para o mundo, na prática ele tem esses problemas. A concepção é maravilhosa, é a melhor do mundo. O Obama não tem 20% disso nos Estados Unidos e vive uma crise desgraçada com relação à questão da saúde. Aqui nós temos um plano, um projeto extremamente eficaz. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um plano universal de saúde que atende toda a população. Isso na concepção, na Constituição, na forma como ele foi criado, mas na prática não é isso que nós estamos vendo. Nós percebemos isso, detectamos isso nos levantamentos que nós fizemos na CPI da Saúde, e foi entregue isso ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público Estadual, Federal, à CGU, DENASUS, para todas as autoridades, para que sejam tomadas providências com relação a isso. Existe uma inversão, e o governo brasileiro precisa ter mais pulso, precisa ter mais coragem para fazer esse debate e o enfrentamento. Governo é para debater, é para enfrentar, é para mudar, é para fazer aquilo que o povo quer. E quando o povo fala que aprova o programa Mais Médicos, o povo está dizendo: eu quero uma saúde de qualidade, como preceitua o SUS. É isso que o povo está dizendo quando ele aprova o Mais Médicos.
Nós queremos o fortalecimento do SUS. Então, homens públicos, governadores, prefeitos, presidenta da República, fortaleça o SUS. Deputados, senadores, fortaleçam o SUS. Eu entendo isso claramente. Não precisa desenhar nem em colorido. Qualquer um vê isso claramente. A população hoje está tendo um médico de qualidade, sendo mais bem assistida. Se fosse para o governo continuar cedendo aos interesses da medicina privada, principalmente, não teria jamais implantado um programa como esse. E nós não estaríamos aqui vivendo essa realidade, em que nós, com certeza, melhoramos o atendimento, porque chega mais atendimento, principalmente nas áreas mais periféricas desse país, e não teríamos também melhorado a qualidade da medicina, porque com certeza absoluta, com esse programa, muitas vidas foram e estão sendo salvas no Brasil. Isso que é o mais importante de tudo. Isso é o mais importante de tudo. Isso é o que faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza absoluta, depois, independente se o médico é cubano, é japonês, é chinês, é boliviano, é português, é espanhol, independente de qualquer coisa, muito mais vidas estão sendo salvas e preservadas. E o bem da vida, todo mundo sabe que é o bem maior que nós temos. As famílias das pessoas que estão enfermas, que estão doentes, esse é o fundamental. Essa é a diferença que nós temos que fazer quando nós tomamos a atitude de implementar um programa como esse e quando nós temos que tomar atitude e coragem de enfrentar problemas seríssimos que nós temos na saúde e que nós temos que enfrentar de uma forma conjunta. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Mas, com certeza, se somando as pessoas de bem que têm compromisso de uma saúde pública, de acesso gratuito e universal de qualidade para todo brasileiro, se essas pessoas se somarem, com certeza absoluta, cada vez mais nós vamos ter força para poder organizar, regulamentar, fazer com que o SUS funcione da forma como está preceituado no texto constitucional brasileiro. Então, eu quero, aqui aproveitando o debate sobre essa questão tão importante, que nós debatemos também durante 6 meses, durante a CPI da Saúde realizada por essa casa, eu quero aqui também fazer um comunicado, aproveitar essa oportunidade do debate sobre a saúde para fazer um comunicado à casa. Eu vou estar percorrendo agora, do dia 21/3, próxima sexta-feira, onde deverei estar em Dourados. Depois, no dia 28/3, em Coxim, dia 4/4 em Corumbá, dia 11/4 em Jardim, dia 25/4 em Paranaíba, dia 9/5 em Três Lagoas, dia 16/5 em Naviraí, dia 23/5 em Nova Andradina, e dia 30/5 em Ponta Porã, e dia 6/6 em Aquidauana. Eu estou tomando a iniciativa, meus amigos, colegas e meus pares, de voltar às cidades onde a CPI da Saúde esteve, para poder novamente discutir com a população quais foram os encaminhamentos e os resultados da nossa investigação. Discutir com o Conselho Municipal de Saúde, discutir com a Frente Estadual de Defesa da Saúde, discutir com os médicos, discutir com os enfermeiros, discutir com a população, discutir principalmente com os usuários da saúde. O que foi feito? E aqui quero publicamente convidar todos os deputados, e principalmente os deputados que participaram da investigação junto conosco. Nós temos, todos nós aqui, toda a autonomia e tranquilidade de chegar de cabeça erguida em qualquer uma dessas cidades, tranquilamente, e debater com a população. Nós fizemos o nosso papel, nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, nós investigamos durante 6 meses, nós detectamos os problemas e nós encaminhamos a quem nós tínhamos que encaminhar. Até para a população saber que daqui por diante, as providências que ela tem que tomar, tem que ser tomada pelo Ministério Público Estadual, Federal, CGU, DENASUS, Governo do Estado, Governo Federal, as autoridades. O nosso trabalho foi feito. O nosso trabalho foi feito e é disso que nós vamos falar em todas as cidades. Vamos falar sobre todo o histórico sem nenhum problema. Eu acho que a grande contribuição que essa casa deu foi fazer uma investigação séria durante 6 meses, que levantou documentos importantíssimos
que debateu questões importantíssimas, trouxe à tona, produziu uma série de informações que são fundamentais para as apurações e para a continuidade dos trabalhos que esses órgãos vão fazer após a apuração que nós fizemos aqui na casa. Então, nós estamos tomando essa iniciativa, penso eu, que principalmente nesse ano é um ano de eleição, eu acho que é importante, a gente precisa também, porque nas eleições também vai ser debatida mais do que em qualquer outro momento, com certeza absoluta, novamente a questão da saúde. E nós, como deputados, temos todas as condições de chegar em qualquer lugar de cabeça erguida e falar para a população. Nós fizemos nosso trabalho foi feito. Está lá o resultado para quem quiser acessar, para quem quiser ver, para quem quiser ter informações. Agora, é também uma forma, quando nós fazemos isso, é também uma forma de poder falar para o Ministério Público, para as outras autoridades. Todo mundo tem que fazer o seu papel. A população espera a continuidade desse trabalho. A população está na expectativa. Não vamos subestimar o povo do nosso Estado. Não vamos achar... Eu vi agora há pouco aqui o deputado Pedro Kempf falando, e a Operação Sangue Frio? É verdade, deputado Pedro Kempf, é verdade. Mas não vamos achar que o povo esqueceu. Não vamos achar que o povo não está atento a tudo que aconteceu. Não vamos achar que essa questão não vai ser novamente debatida e levantada, principalmente nas eleições, no período eleitoral. E dessa vez vai ser levantado e debatido de uma outra maneira, com uma série de informações que chegaram à população, principalmente durante o ano passado inteiro. As pessoas têm mais elementos, as pessoas têm mais informações, as pessoas têm mais questionamentos a fazer, as pessoas querem mais respostas, e nós, aqui da casa, temos condições de dar essas respostas para as pessoas. E dando essas respostas, com certeza absoluta, nós vamos estar contribuindo mais ainda, fortalecendo mais ainda o trabalho que nós fizemos, dando uma importância maior, mostrando para a população, olha, nós simplesmente fizemos uma investigação, ou nós discutimos e as coisas... Não, nós continuamos vigilantes, nós continuamos atentos, porque nós temos a consciência que esse é um problema que não se resolve do dia para a noite. Lá atrás, quando começamos a investigação, nós já sabíamos disso. Na verdade, o que vai ajudar cada vez mais na resolução desses problemas é uma vigilância constante de todos nós. Todos nós, não são os deputados, são todos os cidadãos desse país e desse Estado, continuarmos vigilantes, continuarmos questionando, continuarmos cobrando as autoridades, cobrando quem quer que seja, a respeito do desfecho da Operação Sangue Frio, a respeito do desfecho da operação da CPI que foi feita por essa casa, a respeito do desfecho das investigações que foram feitas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Tudo isso é a somatória de esforço de todos nós, de cada um de nós, que vai fazer com que essa questão, ao longo do tempo, vá sendo resolvida. Pois não, deputado Tetilo? Só para complementar, mais um adendo àquela minha participação, dizer o seguinte, que se hoje existem cerca de 2.000 estudantes fazendo medicina nas faculdades de Pero Juan Caballero, isso realmente é um reflexo, isso demonstra o quanto que o nosso país retardou naquele período em que as universidades federais eram proibidas de se expandirem. Pelo contrário, havia uma proposta de se fechar os cursos existentes, não só de medicina, mas de todas as áreas. E a medicina foi realmente reprimida. Os conselhos estaduais e federais, e federal, proibindo de expandir cursos em nome de quê? Da reserva de mercado. Então, o que acontece no Paraguai hoje é uma fratura exposta daquele período. É realmente o reflexo de todo aquele período em que não se podia criar cursos novos de medicina em nome do quê? Em nome do monstro chamado reserva de mercado. Então, agora está ficando muito claro para nós os efeitos disso, o reflexo disso aí. Não é só os 2.000 que estão em Pero Juan, não, e os outros tantos mil que estão em Assunção, que estão na Bolívia, que estão espalhados por todos os países da América Latina. São milhares e milhares de estudantes de medicina brasileiros que estão fora do país, porque no período que deveria se colocar as faculdades de medicina no Brasil, elas não foram colocadas. No governo Lula foram criadas 14 universidades novas, além das extensões, cursos de medicina
em grande parte das cidades importantes, mas isso não se corrige do dia para a noite. O curso de medicina é um curso de 6 anos, depois tem mais 2 anos de residência médica, é quase 10 anos para você formar um médico. Então é um processo longo, um processo demorado. Então, infelizmente, houve uma demanda reprimida por conta da reserva de mercado, e o reflexo disso aí, o reflexo está. Estudantes brasileiros tendo que se sacrificar, né, enfrentando outros países para poder se formar, né, e o Brasil tendo que suprir a demanda reprimida importando médicos de outros países. Veja, não é nenhuma contradição, é um verdadeiro paradoxo. Felicitá-lo, deputado, pelo seu pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tetila. A política do egoísmo, a política do corporativismo exacerbado, o corporativismo danoso, o corporativismo ruim, ela, além de tudo, deputado Tetila, é uma política burra. Além de tudo, é uma política burra. O maior exemplo que nós temos disso é exatamente do ponto de vista econômico. Todos os governos, até o presidente Lula, cederam muito às pressões, principalmente dos grandes grupos econômicos brasileiros. Quando minimamente se destravou a economia brasileira, o país andou melhor. O mercado consumidor aumentou. As pessoas começaram a ter direito a comer melhor, a morar melhor, a consumir coisas que antes era sonho de rico. Você comprar geladeira, micro-ondas, lavadora de roupa, ter seu carro, alguma coisa desse tipo, era coisa de rico. Olha só a pobreza que nós tínhamos. Quando você destravou minimamente, as coisas começaram a andar. Então, a política corporativa, quando a política está a serviço de pequenas corporações, ela é uma política burra. Porque ela não fortalece a economia, não aumenta a quantidade de consumidores e, com isso, não potencializa a economia do país. Da mesma forma, na área da medicina, esse corporativismo pernóstico só fez mal à população brasileira como um todo. Quando o governo, ao proibir os cursos de medicina de se instalarem novos cursos no nosso país, como bem falou aqui o deputado Tetila, atendeu o interesse de quem quando proibia? O governo federal estava atendendo o interesse de quem? Deputado Marildo Cruz, essa presidência informa que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Pois não, senhor presidente, eu já vou encerrar. Quando o governo brasileiro cedia aos interesses, quando proibia a instalação de novos cursos, estava cedendo aos interesses de quem? Do povo brasileiro que não era. Com certeza absoluta, do povo brasileiro que não era. Porque se tivesse permitido lá a instalação desses cursos há 20, 30 anos atrás, com certeza a realidade hoje era outra e nós não precisávamos estar importando médicos, como bem colocou aqui o deputado Tetila. Mas eu acho que, para terminar, senhor presidente, eu acho que o mais importante disso tudo é exatamente nós fazermos esse debate, porque o debate, ele traz informações e com as informações as pessoas criam conceitos, formam o seu conceito através das informações que tem, de fazer o debate, né? Quem tem razão nessa questão? É o governo federal ou são os médicos? E tantas outras questões, nós não temos que ter nenhum tipo de constrangimento de fazer. Tem o maior respeito pela classe dos médicos, todos nós temos, maior respeito pela categoria dos médicos. Mas nós não podemos nos furtar de fazer um debate tão importante como esse, que tem como consequência a qualidade de vida e a preservação da saúde de cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado.